Olá, olá para todos que estão nos assistindo a mais esse Pod Ensino. Hoje nós vamos ter uma entrevista fantástica com JC Moreno, conhecido também como João Carlos Moreno. Ele vai falar uma coisa, gente, uma coisa fantástica, ó. Sobreviver em tempos de estupidez. É o quarto livro do João e ele vai bater um papo conosco. Roda a vinheta. Olá para todos aqui novamente que estão nos assistindo. João, tudo bem com você? Tudo bem, graças ao bom pai. João ou JC Moreno, nome Vai artístico? no artístico, JC, porque todos os livros estão saindo com JC. Então vamos no JC. JC fez um livro, Análises Práticas, sobre como as pessoas pensam, reagem e se comportam em situações do conflito, debate e polarização. Presta bem atenção no assunto que é polêmico e vai dar muito pano para manga. JC é um observador dos padrões do comportamento em ambientes de conflito e debate. Seu trabalho analisa como as pessoas comuns reagem sob pressão, como discussões se transformam em confrontos e por que muitas vezes a lógica perde o espaço para a necessidade de pertencimento e validação. João, a história inteira está cheia disso, né, João? Desde que o mundo é mundo, né? Desde que o mundo é mundo, que o De- homem começa a pensar um pouco, já começa essa discussão, né? Isso é comportamento de tribo, né? Quando o homem é um ser social, a gente precisa ter grupos, né? Isso é ancestral. E todo mundo que destoa de um determinado grupo, ele é expulso daquele grupo, não faz parte, não pertence. Né? Eu costumo brincar, vai na praia aqui, na Praia Grande, vai de terno e sapato fino e pisa na areia. Se Uhum. você for fazer isso na Europa, numa praia europeia, isso é a coisa mais normal do mundo. Mas aqui não, aqui você tem que ir de rider, de chinelão, bermuda, camiseta, né? Um guarda-sol. Então, assim, é muito esquisito o comportamento dependendo do contexto onde você está. E isso vale também para o discurso, para posição política, posição religiosa, posição etária. Etária, sim. Na posição etária, hoje a gente vive um conflito muito grande que os nossos pais não tiveram. A gente tem quase a mesma idade, nós crescemos numa época em que o mais velho falava, a gente baixava a orelhinha e Exatamente. escutava. Hoje você fala, um jovem bate de frente com você. Aonde está a pegadinha? Na quantidade de informação. Na nossa juventude, para a gente conseguir ter informação, a gente precisava vir na biblioteca, Sim. precisava ler, precisava tirar xerox, copiava daqui para lá, pegava ônibus, Biblioteca Mário de ia Andrade, lá para tirava Mário de xerox, Andrade, tirar lia a xerox. Barça toda. Putz, e quem não? Dava muito trabalho a gente conseguir Isso. informação. A informação era algo muito caro. E os mais velhos, como eles tinham mais vivência, tinham mais experiência, eles tinham mais informação dentro da cabeça. Exatamente. Então a gente valorizava aquilo, porque aquilo era raro. Hoje não. Hoje, qualquer um com um celular, você pega aí, não precisa nem chamar o Google Sim, mais. sim. Você chama uma IA e fala assim: eu quero saber sobre tal coisa. Ela traz mastigado para você, resumido, explicado para o jeito que você conversa E com você ela. está falando uma coisa interessante, minha esposa se aposentou também como professora, né? Aí vem o fato do celular na sala de aula, né? Olha que coisa interessante, que é uma polêmica muito grande. Mas os professores começaram a sofrer, porque você estava dando uma aula e falava em 1873, o cara, desculpa, 1872. É, Porque ele está lá checando, checagem instantânea. ele está lendo o que você está falando, né? E não tem como. Então hoje você tem que falar, olha, no século XVIII ou no século XIX, e você tem que ser bem genérico. Quanto mais genérico você for, melhor, mesmo nos mais variados assuntos. E você acaba percebendo hoje que as pessoas inteligentes elas usam de um certo generalismo cultural, a não ser que você esteja completamente envolvido no assunto. Aí você já sabe, porque as pessoas estão checando. Então, aí a gente vai viajar para a Grécia Antiga e Sócrates ele tinha uma fala muito interessante. Ele dizia o seguinte, que a gente tem que conversar no mesmo espectro, na mesma frequência que a nossa audiência. Para a pessoa mais simples, você fala de forma mais simples. Para a pessoa erudita, você conversa de forma erudita. Então, o alinhar o pensamento com a audiência
vai te ajudar a evitar uma série de confrontos. Eu hoje, eu estou com os meus 57 anos de idade, na minha área de tecnologia da informação, eu sou um verdadeiro dinossauro. Uhum. Qualquer jovem hoje de 20, 30 anos senta comigo, vai conversar sobre IA, vai conversar sobre banco de dados, sobre internet das E essa coisas. foi sua formação e profissão, né? Paguei todas as contas, faculdade dos filhos, Uhum, fiz a minha vida com a minha esposa em cima disso. uhum. Então, eu já sinto a pressão que eu fiz para empurrar quem era mais idoso que eu, os mais antigos na minha profissão, empurrar os caras para ocupar o espaço. Então, eu sinto hoje o jovem vindo querendo o espaço dele, que é a coisa mais natural do Isso é mundo. extremamente natural. Isso é o natural. E eu me sinto privilegiado porque eu tenho como hoje, até por causa da facilidade com TI, me manter contemporâneo. Então eu não preciso lutar com a correnteza que está vindo, o fluxo, né? Volume de jovens que estão vindo para ocupar o espaço deles, e eu posso saltar para um outro lugar, eu posso desenvolver outras coisas, como, por exemplo, escrever livro, Isso é né? importante. Você está no seu quarto livro, né? Quarto livro já. Quarto livro, a gente tem aqui os livros, né? Primeiro livro que você trabalhou foi O GoFest. o Go Fast, exatamente. Go Como Fast. resolver problemas sem gastar dinheiro, Sem cara. gastar dinheiro. E tiveram duas edições, né? 2 edições, vendeu bem, graças a Deus. As Duas pessoas, edições. elas acharam interessante como resolver problemas sem gastar dinheiro. E é uma coisa interessante. Agora você está trabalhando exatamente esse tópico, que é que você está trabalhando as disputas pela validação. Como é que está funcionando isso? Como as pessoas estão encarando essa forma de pensar, principalmente hoje num mundo globalizado, polarizado, Extremamente. mundialmente polarizado, não é regionalmente Não. polarizado, é globalmente polarizado, né? Como é que você vê? Esse livro está, pelo que eu vejo, absolutamente adequado ao que está acontecendo hoje no contexto global. Fala um pouquinho sobre isso, João. Eu escrevi esse livro baseado na leitura que eu fiz de um sujeito chamado Dietrich Bonhoeffer. Esse sujeito, ele era um teólogo alemão. Ele morreu dias antes do final da Segunda Guerra, Num campo de concentração, numa prisão da Gestapo. numa prisão, Ele não não foi foi para um para o campo, foi campo, para porque o uma. campo, né, teve todo aquele direcionamento Ele do horror do estava numa Holocausto. prisão. Ele estava numa prisão da Gestapo e ele foi morto, né, dias antes de acabar a guerra, porque foi aquele horror que aconteceu na Segunda Guerra. Por que esse homem foi preso? Ele era alemão, tinha olhos verdes, azuis, era branco, era ariano, tudo certo para ser da patota alemã. Em conformidade com o regime da época. Tava no padrãozinho lá, Padrão. né, do que era ser um alemão. Padrão Goebbels. Perfeito. O padrão Goebbels é um outro padrão dolorido, dolorido. Olha lá. Mas enfim, Mas o homem pensava. ele pensava, e pensar naquela época foi um ato de rebeldia. Sem dúvida. Hoje, pensar é um ato de rebeldia. Sempre será, não é, JC? É. E o problema desse ato de rebeldia é, às vezes, você não ter recurso, você não ter ferramenta para lidar muito bem com a consequência da sua rebeldia. Eu escrevi esse livro aqui logo depois da. Eu comecei a escrever ele logo depois da pandemia, porque eu sofri demais com o que aconteceu. Né? A gente veio de uma eleição de 2018, aí caímos na pandemia. Eu não conheço uma pessoa com quem eu já tenha tido prazer de conversar que me diz assim: não, eu passei pela eleição de 18, passei pela pandemia e o meu círculo de amigos está intacto. Minha família está bem, todos nós nos falamos, a gente se encontra sempre, está tudo certo. A gente perdeu demais como sociedade por causa da polarização. E é uma coisa tão, eu vou usar o termo estúpido, não como falta de inteligência, mas do mesmo jeito que Bonhoeffer, ele coloca como comportamento. Ah, você torce para o time A, eu torço para o time B. Então vamos fazer assim, ó, você é Guarani e eu sou 15 de Jaú, só para a gente não fazer polêmica, Uhum. tá? Então eu não falo com você, eu não suporto que você chegue perto de mim com a cor do seu time e você também não suporta que eu fale do meu time. E nós vamos ficar picudo nós dois. Pô, cara, a gente jogava bolinha de gude quando a gente era criança.
Como é que uma coisa estúpida dessa aconteceu, da gente se distanciar tanto? Podendo transformar completamente um comportamento já antigo. Um comportamento antigo. A gente perdeu demais como sociedade. E eu peguei todo o estudo que eu fiz, aí eu me apaixonei pelas cartas, né? Esse sujeito, para ele conseguir perpetuar o pensamento dele, ele escrevia cartas em pedaços de papel, Uhum. com um pedaço de lápis, caneta, às vezes quando ele conseguia, né, e ele ia mandando cartas escondido para os amigos dele para o pessoal ir juntando. E aí publicaram essas cartas. É triste demais. Não tem nada de bonito que esse homem conta do que aconteceu na Segunda Guerra. Eu li toda essa desgraça, toda essa tristeza. Eu me compadeci com o que aconteceu no Holocausto. E aí, quando eu parei, que eu terminei, eu li a última página do que ele tinha, parei para pensar, falei, peraí, a gente está vivendo isso hoje, E uma coisa interessante, se você me permite, por favor. uma sociedade absolutamente inteligente, que Sim, vinha de uma Primeira Guerra meio que destroçada, valores comprometidos, mas inteligente, altíssimo padrão de formação, altíssimo padrão intelectual, uma cultura regrada de grandes mestres e líderes na ciência, nas artes, na política e tudo mais. De repente, e nada mais que de repente, cria um holocausto. O mas que criou o holocausto? O que colapsou nessa sociedade? Para quantos foram para as prisões da Gestapo, na sua opinião? isso foi coisa de milhão, né? Milhão, né? Coisa de milhão. Os judeus, né, foram perseguidos, E também massacrados, os alemães, que pensavam o contrário, e né? os alemães. Você sabe que a Segunda Guerra Mundial ela não começou nem com tiro nem com bomba, né? É, não, Ela começou com uma ideia. exatamente. Né? Os alemães estavam lá, né, humilhados, perderam a Primeira Guerra Mundial, estavam pobres, estavam A destroçados como união de nação, Otto von Bismarck caiu, caiu, desapareceu. desapareceu, Versalhes veio, acabou, o Tratado de Versalhes acabou. acabou com o resto que tinha. A economia afundou. E aí me aparece um austríaco Judeu austríaco, com um discurso muito simples. que Vamos foi ser. escondido pelo Himmler. Porque eu falo, não, se sair, Se aí sair, aí quebrou vai todo o ser ruim para você. marketing. Né? Ele veio com um discurso muito simples, uma ideia Aham. boba. Vamos resgatar o orgulho de ser alemão. E que estava ferido, com certeza. Lógico, lógico. Então, Economia, me lembro, meu avô era austríaco, olha aí. carregava carriolas inteiras para comprar um pedaço de pão. Então, inflação lá em cima, economia Inflação já destruída. nem existia, nem era mais inflação. Lá, Pois é. Então, você pega um povo que está dolorido, tá machucado, é, e aí, de repente, aparece destroçado. alguém com uma luzinha, fala assim: olha, vamos ter orgulho de ser quem nós somos, Sim. vamos valorizar a nossa pátria, vamos valorizar a nossa nação, vamos nos valorizar como povo. Nós, como povo, nós somos mais educados, nós somos mais estudados, e nós somos até mais inteligentes que o resto do planeta. Já que nós somos mais inteligentes, então nós podemos nos dizer que nós somos uma nação ariana, Superior. superior. E, rapaz, isso foi escalando de tal jeito, as pessoas foram se convencendo de que aquela narrativa ela era verdade. Você está falando uma coisa séria. Eu já discuti com muitas pessoas. Nossa família viveu isso. Não, nazismo foi imposto. Nazismo não foi imposto. As pessoas lutavam com absoluta consciência. Sim, sabiam exatamente o que Sabia estavam fazendo. exatamente o que estavam fazendo. Sabiam exatamente. Claro que muitos não concordaram, é evidente, mas uma grande maioria sabia exatamente o que estava fazendo. E concordava plenamente com a narrativa. A narrativa, ela é um vírus. A gente está na época da informática, então Vamos falar de vírus, vamos falar de então. vírus, né? A narrativa ela é um vírus que ela se instala na consciência das pessoas de tal maneira que o maior exemplo que eu tenho é um julgamento que teve dos crimes de guerra pela Corte de Haia. Uhum. Pegaram um alemão, eu vou te pedir desculpa que esqueci o nome dele, mas numa próxima bate-papo eu trago o nome certinho dele. Ele era o maquinista que conduzia o trem de Berlim até Auschwitz. Tá. Ele só fazia isso. Sim, mas uma peça-chave Ele foi julgado como criminoso de guerra, foi por condenado, conduzir o trem. e ele dizia: gente, eu só era maquinista.
Só é maquinista. Eu só fazia o trem ir para frente e para trás, mais nada. Eu nunca matei ninguém, eu nunca peguei numa arma. Eu nunca vi um judeu na minha vida. Isso está lá nos autos da declaração, E no não final via dele. mesmo porque eram colocados dos vagões, ele devia estar lá na frente, ele nem via nada. Repara como a narrativa entrou na cabeça desse. Eu vou dizer que é um pobre homem, Aham. apesar da consequência do trabalho dele E ele ter está sido envolvido horrível, nesse contexto todo. mas a gente tem que olhar para o ser humano como ele foi envolvido naquela narrativa, e para ele tinha um trabalho, que ele estava levando a comida para casa. Não importava que tinha vidas atrás dele que iam morrer na câmara de gás, iam ser queimados, Sim. torturados, meu, de tudo aquilo que foi. Ele era um profissional do transporte. Só. Só O que isso. ele estava transportando não importava. Isso. Então você vê, a narrativa, ela é construída a partir de uma pequena verdade. Uhum. Toda mentira começa com uma verdade. Interessante. Você pega um fato todo mundo concorda. Todos nós concordamos que isso daqui é uma mesa, ela é madeira, ó, posso bater. Uhum, Vocês uhum, escutaram eu batendo, isso aqui é madeira. uhum. Partindo desta verdade, eu vou começando a modelar, eu vou começando a mudar para o que me convém o meu entendimento. Isto aqui é uma madeira, mas eu vou pular de assunto, tá? Tá. Vamos falar de física quântica? Vamos sair do maquinista e entrar na física Vamos falar quântica. de física Então quântica. vamos lá. Então, segundo, né, o estudo da física quântica, Aham. o átomo é 90% vazio. Sim. Então é uma madeira praticamente ar Então, isso quanto aqui. mais madeira, mais vazio. Quanto mais Então, isso madeira, aqui não é mais vazio. sólido, isso aqui é só uma ideia. É uma ideia. Isso aqui não é madeira, isso aqui não existe, É uma isso aqui é energia. só uma percepção sua. Exatamente. Se você é daltônico, como eu sou, né? Então a cor vai ser diferente do que vocês estão vendo aqui nas Não tenha câmeras. dúvidas. E nós vamos divergir sobre a cor dessa madeira e se isso aqui é sólido ou não é sólido. E eu vou repetir 1000 vezes que o átomo é 90% vazio, então você também é vazio. Uhum. Porque você é feito de átomos também, Claro, então 90% do seu corpo é vazio. claro. Então você não existe como matéria, você é só uma ideia. Então eu vou torcendo a realidade em cima de um fato até chegar onde eu quero. Joseph Goebbels, ele foi o diretor de marketing da Gestapo. Ele tinha uma frase que ele repetia a 4 ventos. Repita uma mentira 1000 vezes é, que ela é vai se verdade. tornar verdade. Isso mesmo. Então você pega todo isso. Aí, depois que eu acabei de ler, né, o Bonhoeffer, eu fui dar uma estudada na internet, fui dar uma olhada, né, nos principais livros que tinham, e eu fui pegar as peças publicitárias que a Gestapo ela soltava. Então tinha folhetos, seja patriota, denuncie um judeu. Sim. Tem isso escrito. Filhos denunciavam pais. Filhos denunciavam pais, irmãos entregavam irmãos, Exatamente. pais entregavam Com filhos, o maior prazer de exercer o patriotismo. porque eu sou um Patriota. patriota. Então, assim, você vê, a narrativa, ela é que nem a penicilina. A penicilina, ela é um remédio. Se você errar na dose, ela é um veneno É um veneno, é mortal. mortal. A narrativa é a mesma coisa. Então você vai contando aquela narrativa, você vai entrando na mente das pessoas, e as pessoas, no estudo de Bonhoeffer, né, elas abrem mão do seu arbítrio de pensar por si só para pertencer a um grupo que pensa daquele jeito. Agora, olha que interessante. Vocês falou muito em Bonhoeffer. Ele foi preso em que ano e quanto tempo ele ficou preso? Você tem essa informação? Ah, logo que começou a Começou Segunda logo, Guerra, ele já foi preso. não, uns 2 anos, não, uns 2 anos depois que começou a guerra, porque assim, como ele ia contra toda a propaganda, ele questionava, ele escrevia, e como ele era teólogo, ele era professor, ele ensinava, ele falava, né, Falava por para o público, público, ele tinha o poder da oratória e do a Gestapo convencimento. vem, prende É uma ele, comunicação contrária e era a inverdade frente àquela verdade era, toda que estava sendo programada. e aí ele vai, né, ele fica 2 anos e meio, quase 3 Foi a anos partir preso. daí que ele começa a escrever ou ele já escrevia Não, a antes? hora que ele é preso, É que ele começa e ele começa. se rebela. Porque na cabeça dele, no pouco que eu consegui ter acesso de informação, ele falava assim: eu sou um pensador livre. Eu tenho amigos.
que são alemães mesmo, tenho amigos que são descendentes de alemães, e um dos maiores orgulhos dos alemães é a capacidade de pensar. Sim. O engenho, que é a grande diferença da sociedade alemã, até hoje, país espetacular quanto à tecnologia, produção, tudo que você pensar de bom, a Alemanha tem. A gente tem que tirar o chapéu Sim. para o que a sociedade alemã é, né? E o maior valor que eles têm é o pensar, é o engenho. E esse cara só estava fazendo o trabalho dele, ele era teólogo, ele estava ensinando filosofia e ele estava questionando o pensar. Então vinha uma notícia dizendo assim, deixa eu pegar um artigo que eu li. Todo comerciante judeu lesa a pátria porque sonega imposto. Isso tem panfleto dizendo isso. Aí, o que acontecia? Quando os alemães iam comprar, antes de ser proibidos os judeus de serem proibidos do comércio, quando ia comprar, os alemães começavam a obrigar o judeu a falar assim, não, tá bom, separa o dinheiro do imposto aqui, que eu vou pegar o dinheiro e vou levar para um oficial. Conhece o fiscal do Sarney? É fiscal do Sarney. Conhece? Quando você estava falando isso, eu estava vendo já o cidadão com aquele chevette branco invadindo o mercado, né? E chegava lá, não, mas o fiscal do Sarney, o fiscal da Sabesp também, O fiscal da que quando Sabesp. você está regando a planta, você está acabando com a água do planeta, você vai destruir o mundo. Exatamente É isso. isso. Nós temos essas pessoas exatamente se manifestando hoje aqui. E, cara, eu fiquei impressionado porque tudo, absolutamente tudo que rolou na Segunda Guerra Mundial, a gente tem hoje. A gente está vivendo Acontece, hoje. acontece sempre. Ó, Igualzinho. você coloca assim, ó, por que discussões raramente mudam opiniões? Como identidade e pertencimento se sobrepõem à lógica nos debates contemporâneos? É uma coisa interessante isso, porque você vê hoje, no mundo político, por exemplo, você vê opiniões extremamente estruturadas quando um projeto é colocado, um projeto que, na maioria das vezes, vem a benefício da maioria da população, só por eu não estar, ou quem eu represento não está compromissado com esse projeto, eu vou contra. É o pertencer. A razão não entra nessa A conversa razão nossa. não entra. Não tem razão alguma nessa O que você conversa. falou aqui, realmente é o pertencimento. Se eu pertenço a algo contrário, não interessa, é o que aconteceu lá com o próprio Bonhoeffer. É alemão, ele está envolvido, é o que você falou, tudo dentro, qualidade perfeita Tudo certo. para ter sido um oficial da SS, inclusive, porque tinha um grande intelecto, Sim. mas ele não pertencia. Ele estava fora do contexto. Então, se você não pensa igual a mim, você é um traidor. Entendi. Então, se você é um traidor, aí entra uma coisa muito cruel que eu também aprendi nos escritos dele. Toda vez que você vai contra, você pensa e você vai contra uma ideia de pertencimento, a primeira coisa que acontece é o desdenho. Aham. A pessoa tira essa, dá uma rifa, coitado. Isso é um absurdo que você está falando. É. Você já viu esse tipo de comportamento? Já é uma defesa para não, porque não há condições de uma continuidade de uma narrativa sólida. Então ele já Não. desdenha. Qualquer coisa Você que tá, você disser, eu você vou não tirar o sarro, entende eu vou rir, disso. Você não eu vou entende rir e vou disso. desdenhar de você. É. O E já próximo. te exclui. Não, 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 não. Ainda não. Não, não, é mais cruel. Porque quer realmente que você fica no círculo para pisar. Dentro do desdenhar, o próximo é desvalidar. Desvalidar. Você desvalida o que a pessoa está dizendo. Por mais que a gente diga que isso aqui é uma madeira Aí vira o compensada, quê? Uma porque disputa ela é sólida, emocional? aí é disputa emocional. Emocional. Você chegou no ponto exato. Eu começo a usar minha emoção contra você. Não tem razão nenhuma no que você vai dizer e nem o que eu vou dizer. Eu, JC, e você, Duda, nós vamos entrar no embate de persona. Aham. Para ver quem sabe mais, quem tem o ego melhor, É. quem tem uma maior envergadura de intelecto. Aqui nós vamos fazer uma disputa que não vai ter nada de inteligente, vai ser Nada. só nós dois disputando um contra o outro, porque nós somos dois bicudos e dois bicudos não se beijam, como Entendi. tem sido popular, Entendi. bem dito. E não né? vamos nunca nos aproximar porque os bicos não vão deixar. Não vão deixar. Entendeu? Então, assim, aí você vai para desvalidação. Quando você Ó, que desvalida, aí interessante, você. hein, gente? Vocês estão vendo? Isso é a narrativa o dia todo que está no mercado aí. Isso Está está acontecendo. acontecendo. Está acontecendo. E aí você vai para desvalidação.
Aí a gente faz. Como é que você identifica esses comportamentos em debates, É fácil. JC? Isso daí é só você assistir no jornal, no YouTube, É, nas rodas de amigos. Isso acontece muito, todo santo dia. É um comportamento recorrente. É medonho isso. Vamos pegar uma pessoa de direita e uma pessoa de esquerda, tá. tá? Eu não vou colocar título de quem vai falar o quê, mas Aham. vamos dizer assim: um dos dois levanta um caso de um escândalo que aconteceu. O outro fala assim: não, mas peraí, o outro lá também fez. Não entendi. Não, mas espera aí, isso aqui é bem menos do que o do teu lado aí fez. Aí fala, puta, cara, mas você é um inocente mesmo. Ou então dá aquela risadinha, você sai falando, não, você tá falando bobagem. Você não lê jornal, não? Você não viu que o especialista fulano que saiu, que Deltrano falou isso, falou aquilo. Aí começa a trazer os especialistas. Eu monto um Fantástico. escudo de Fantástico. inteligência na minha frente para me proteger. Aí eu desvalido tudo que um lado está falando, porque eu quero ganhar desse lado. E vem uma coisa mais séria aí, né? Muitas discussões são sobre validar e não sobre verdades. É, Isso é horrível. mas é o que É acontece. horrível. Nós temos que validar o negócio. Se eu Seja o sou que da patota, for, eu vou validar o meu jeito de pensar. seja o que for, se é na porrada, se é no escárnio, se é no empurra para lá, não interessa. Eu valido o negócio e funciona assim, ponto final. Mas, Duda, aí é o extremo do que aconteceu na Alemanha e a gente vê acontecendo hoje. É É, a desumanização. total. Se eu desumanizar você, qualquer coisa que eu fizer está valendo. Eu sou professor de Kung Fu. Sim, Eu ensino para os meus alunos que não tem coisa mais prazerosa do que bater. que foi um dos livros que você escreveu. Tem o caminho do Yin Chun lá, É, né? Não tem nada mais prazeroso do que você ir lá e socar, mas bater. Bater é uma coisa visceral, é uma coisa ancestral humana e dá prazer. Quando você está ganhando, você sente prazer naquilo. Quando você sente o primeiro golpe de volta, aí doeu, você entra no processo de autopreservação. uhum, Aí você, opa, se eu for ali, ele vai me bater de volta, vai doer. Então, vou pensar 3 vezes se eu vou chegar até o Duda ou não. Na discussão é igual. É medonho isso. Enquanto eu estou ali vomitando um monte de coisa, falando e falando e falando e falando, e aí você só está sendo massacrado, eu sinto prazer com isso. E aí entra um comportamento, aí eu vou te explicar o porquê que a Alemanha interessante pegou isso. fogo, todo o contexto. Porque quando você está batendo, o nosso querido técnico que está ali, Querido PC, querido PC que está está ali sempre lá nos nos ajudando, acompanhando, acompanhando. e grato pelo seu serviço, cara. Grato. Grato Sem mesmo. ele, nós não teríamos Não nada estaríamos aqui daqui. conversando. O PC, eu vou usar ele de exemplo só um pouquinho, e fala, nossa, que legal, o JC tá massacrando o Duda, eu vou tirar uma casquinha. Aí ele junta comigo, ele vem validar o meu comportamento, ele entra junto também, não, mas porque você também fez isso, porque você tá errado. Aí começa a turba a atacar um, porque não vai doer. Porque quando você tá aqui duelando um a um, é uma É coisa. que nem uma luta, né? Você está lutando comigo, você sabe. A partir Nós, do momento que tem 3, 4, 5, eu já estou em aí já é um desvantagem. massacre. É um É massacre, o é que um acontece às massacre. vezes na rua. Sim, na Você tem rua. um coitado apanhando no meio e vem um cara de não sei aonde, ele nem fazia parte daquilo, Mas ele ele vem para dar um vai lá chute, para dar um chute. porque ele quer sentir aquele prazer de bater. E Aham, como não vai doer de volta, porque provavelmente quem tomou o chute não vai saber nem de onde veio o chute, aham. então ele tá tudo bem, eu senti o meu prazer, que é E massacrar aquele. estou livre de qualquer Estou livre de qualquer consequência. consequência. A Segunda Guerra, ela foi todinha estruturada em cima deste único prazer de atacar o outro sem consequência. Interessante isso. Isso foi o que gerou o Holocausto, na minha humilde opinião, Sim. de tudo que eu li, Depois com Bonhoeffer. né, do Bonhoeffer, e mais um E pouco que eu mais fui um. atrás, eu observei que o comportamento de turba, de manada, de grupo, ele é muito E prazeroso olha, enquanto todos estão batendo. olha que coisa interessante. E coisas que você coloca, né? Nem toda discussão é uma troca de ideias, né? Muitas são disputas pela validação, que nós já discutimos aqui. Quando o pertencimento entra em jogo, a lógica perde espaço, ou seja, invadiu meu espaço, meu irmão, vem porrada. Na verdade, é mais subjetivo e mais cruel. É, Nós dois somos amigos, Duda.
A gente se Tá. conhece o quê? 3 anos já? 3, 4 3, anos. 4 anos. Nós nos conhecemos, então já tem uma amizade, conheço sua esposa, você conhece a minha, a gente já foi comer pizza junto, tá tudo bem, né? Aí a gente tá sentado aqui comendo uma pizza, e eu falo pra você: "Puxa vida, Duda, aquele fulano de tal, que absurdo, que pessoa mais asquerosa, que pessoa mais que bandido sem vergonha, roubou o dinheiro da merenda das criancinhas, ou desviou o dinheiro, ou fez isso, ou fez aquilo". Aí você fala: "Espera aí, esse cara é do meu partido". Você fala: "Espera aí, Jô, você tá me atacando". "Não, eu tô falando do cara". "Não, ele fez aquilo porque ele defende essa ideia aqui e eu defendo essa ideia". Aí, o que eu estava falando de um terceiro, você puxa para você Já estou ofendido. como uma ofensa pessoal. E é exatamente isso. Exatamente isso que você está falando então. Então, quando é o pertencimento à lógica e a maioria dos debates não é verdade, é sobre uma identidade então. Qual identidade vai prevalecer? A azul ou a amarela? Entendi, Qual entendi, cor é mais bonita? entendi, entendi. Eu, quando eu estou na academia, quando eu estou dando aula para os meus alunos, eu sempre digo que lutar é uma conversa com punhos, Sim, tá? E isso vai doer. A dor vai ser o aprendizado que você vai ter pela consequência das suas ações. Nesse livro aqui, eu uso o mesmo conceito. O debate, ele vai doer de algum jeito. Eu vou dizer uma verdade de cá, você vai dizer uma verdade daí. O grau da minha reação é o quanto a sua verdade machucou lá dentro do meu pertencimento. perfeito. Aí eu vou responder de uma maneira irracional, apesar de nós dois sermos amigos, apesar de a gente ter comido pizza junto, a gente já saiu, já fomos bater papo, tá tudo certo. Eu vou, de maneira visceral, te atacar porque você machucou a minha identidade do que eu acreditava como um valor mais profundo, que é a minha identidade. Você está me atacando. Eu sou desse jeito, eu acredito nisso. E aí eu te ataco. E foi isso que aconteceu lá na Segunda Guerra. Foi isso que a gente viveu nesses tempos agora. E olha que coisa interessante, ó. Quem tenta convencer alguém preso à própria narrativa está debatendo e está enfrentando o sistema de defesa. É, É isso mesmo. é isso aí. Olha, Enfrentar. desculpa a Vai lá, interrupção, não, mas vai, o vai que lá, eu vai estou lá. sentindo aqui do JC, cara, olha, nós estamos aí no século XXI e estamos pensando, às vezes, como homens neandertais. É impressionante o quanto nossa caverna, o quanto nós não estamos dispostos a aceitar o próximo e estamos cada vez mais integrados, internalizados em tecnologias e aceitando o que vem delas. Hoje, já que você citou o Goebbels, seria uma maravilha para Goebbels hoje, com todas as ferramentas que tem aqui, Nossa! Ele dominaria né? o mundo. Dominaria o mundo com uma facilidade. Então preste atenção, você jovem que está nos assistindo, escute, leia, veja, mas tente decupar, tente comparar, tente trocar ideias. O aprendizado é a somatória de tudo isso. Ele não é impositivo, mas as pessoas acham que o aprendizado é impositivo e ponto final. Não há um ponto final em nada. Nós estamos evoluindo constantemente e o ser humano não percebeu essa sensibilidade ainda de poder estar sempre trocando informações. Eu costumo brincar, JC, se você me permite um pouquinho, nós estamos falando sempre aí de alienígenas, né? Os alienígenas, os OVNIs, nós não sabemos nem ainda nos entender. Imagine se vem uma cultura absolutamente, completamente desgarrada de tudo. Nós praticamente iremos massacrar, pelo que você está vendo, essa cultura, né? Porque não vamos aceitar de maneira alguma. Isso pode ser classificado com, me perdoem, a maior ignorância da humanidade. Porque, na realidade, nós não aceitamos o próximo do jeito que ele é, do jeito que ele pensa e aprender com ele. Meu pai dizia uma coisa: em cada burrada pode ter algumas verdades lá dentro. Então, escute bem, analise, que pode ter. E nada é totalmente errado, assim como nada é totalmente certo. Não existe isso. Não existe mesmo. Não existe isso. Então, existem essas mudanças e adequações e o respeito ao próximo, o respeito às diferenças. É isso que a gente
tenta entender, pregar, e é isso que a gente tenta absorver para podermos ter. Mas me fala uma coisa sobre o seu livro. Vamos lá. Foi lançado quando? Posso pegar? Claro, por favor. Olha que maravilha aqui, gente. Olha aqui que legal. Esse é o livro que saiu em novembro passado. Sobreviver em tempos de estupidez. Olha que maravilha aqui o livro, Sobreviver em Tempos de Estupidez. Como pensar quando todos já decidiram não pensar. É realmente, ó, para vocês, ó. Fala uma coisa, eu posso comprar esse livro aonde, JC? jcmoreno.com.br. Anota aí, ó, jcmoreno.com.br, repetindo, jcmoreno.com.br. Você Lá clica lá, tem o link de todos os meus livros, tem esse aí. tem o seu livro, Já vai direto. existem os 4 livros Os que você 4 já livros estão lá. publicou, né? Que são 2 do GoFest, né? Tem o Confesso das 2 As edições. 2 edições, e o primeiro que está ligado às suas artes marciais, né? Tem também o chamado, né? Tem também o Da saga chamado? Caminho Invisível, né? Que legal, que legal. Então vai poder comprar praticamente 5 livros, porque tem primeiro e segundo, do GoFest, o chamado, esse aqui, E o Caminho do Intium. e o Caminho do Exu. É Perfeito. isso aí. Me fala uma coisa, me conta uma coisa. Você, com tudo isso, como pensador, agora eu vou fazer uma pergunta pessoal para você, uma pessoa que está aí com seus 22 anos de estrada, De profissão, né? E olha lá. não vai falar a idade aqui. Isso está te mudando muito, né, JC? Tá, cara. Me E fala um pouco da tua experiência, me fala um pouco. Hoje, se eu tivesse JC dentro de uma cela e um regime impositivo do qual você não concordasse, mas não só não concordasse com o regime, mas não concordasse com o sucumbir do pensamento. Que eu vejo que é isso que os regimes fazem. Os regimes, eles sucumbem à forma de pensar. Isso é mortal. Isso é um oxigênio que os cérebros que pensam morrem sem dúvida, né? sim. Então, é melhor matar um pensador imediatamente do que deixá-lo sucumbir sem a possibilidade de trocar os seus pensamentos, seus pontos de vista e poder enriquecer e crescer. Como é que você se sente hoje com esse mundo todo, com essa informação gigantesca? Acontece uma coisinha a 30.000 quilômetros daqui, em segundos você já sabe, e às vezes esse acontecimento já foi interpretado, decodificado, ele já foi até eu Esse pão poderia. já foi Já amassado. foi amassado e já vem prontinho, às vezes com aquele gosto que não faz parte da nossa culinária. Como é que você se sente nisso? Assim, sendo muito franco, eu me sinto encantado. Porque eu lembro da minha infância, a gente teve infância pobre, e eu não tinha acesso à cultura, não tinha acesso à informação. Eu, até os meus 20 e tantos anos, 20 não, até os 30, eu comecei a ler muito depois de 30 anos. Eu escrevia muito errado, eu falava muito errado, eu não entendia as coisas completamente. Eu trabalhava como projetista numa conta, numa calculadora, você me dá um desenho para fazer. Amigo, eu sou um profissional de A a Z completo, mas o meu português era lastimável. Com 30 anos, eu fui fazer um curso de leitura dinâmica, por curiosidade, só por curiosidade. E aí eu comecei a ler de forma inteligente, de forma profissional, eu comecei a ler muito rápido. Uma pessoa normalmente lê ali 240, 230 palavras por minuto, que é o que a gente conversa, que é a velocidade da vocalização. Então você pega um livro, você fica lá, aquela vozinha na tua cabeça, isso dá um sono, Sim. porque o cérebro é muito mais ágil. Quando você aprende a ler mais rápido, o cérebro fala, opa, Essa é a velocidade que eu gosto. sabe aquele oxigênio que você falou? Oxigênio. Ó, oxigênio, eu quero mais, me dá. E aí você vicia no prazer de aprender. Eu li muito já na minha vida, mas li muito. Eu já doei mais de 4 vezes carro cheio de livro para a biblioteca, porque eu não tinha mais espaço para guardar na minha casa. Vai comprando, vai pegando no sebo, vai comprando nas livrarias, lançamento, vai ganhando livro. Eu li muito já na minha vida, mas muito mesmo. E essa leitura toda, ela me deu uma ferramenta muito importante que eu uso para filtrar isso que você acabou de dizer. Eu também uso o celular, como todo mundo. Eu recebo as notícias do Twitter, do Instagram, do Facebook, do Google,
tem o jornal, tem o rádio, a gente está, né, nesse mar de informação. Mas a leitura de um bom livro, ela te faz pensar. E pensar é um ato de rebeldia. Você quer ser rebelde? Totalmente. Rebelde? Pense, Pense. pare E e pense. pense. Te falaram alguma coisa? Não responda naquela hora. Para e Pare e pensa. pense. Então, assim, como é que eu lido com essa avalanche de informações? Eu paro e penso. Simples assim. Sem pressa nenhuma, sem fazer juízo algum. Nós nos conhecemos muito bem, nós dois sabemos o que nos apetece, que linha de caminhar nos nossos discursos, nossa forma de olhar para a sociedade, a gente tem. Nós nos respeitamos plenamente porque a gente pensa. Toda vez que você me diz algo, eu penso, e a minha verdade não é absoluta. E aí eu já aprendi muita coisa com você. Eu gosto muito da composição da cor verde. Apesar de ser palmeirense, Uhum. né, não me critiquem, não me Não. julguem mal, não sofram por mim. A entrevista estava indo muito bem, tá de brincadeira. Eu não torço para time algum, meu amigo. Você fica à vontade. Eu sou palmeirense. A cor verde, para mim, ela é a cor mais maravilhosa do mundo, não pelo time. Aham. É porque ela é feita de amarelo e de azul. Uhum. Precisa duas Para cores para fazer composição. uma terceira. Nem amarelo é verde, nem azul é verde. Uhum. E o verde, quando a gente compõe com um pouco de cada um, ele é muito maior. Então, a divergência entre opiniões é azul e amarelo, ou azul e amarelo. Vai sair um verde aqui que é muito maior do que a gente já tem. E é uma coisa fantástica, porque meu cérebro sempre foi treinado no campo da divergência, mas aquela divergência construtiva. Eu adoro quando me quebram as pernas, porque meu aprendizado está indo lá em cima. Sai o verde. Sai o verde, porque você tem a mistura do azul com o É, amarelo. E a vida é uma constante mistura. As pessoas têm que entender isso hoje, que esse faz parte do nosso crescimento. Eu vejo hoje um vazio muito grande nas pessoas, pensando só em amarelo ou pensando só em azul. As pessoas têm também que entender que o verde é esse substrato dessa união. E tá difícil, JC. e o verde é muito mais. Muito mais, Quando muito você chega no verde, mais. você tem muito mais do que você tinha só com o seu pouco. Muito mais só com o seu pouco, ou só com o seu azul, ou só com o seu amarelo, É e isso. seja quais outras composições possam existir aí, isso é só um exemplo. É. Mas, gente, presta atenção, está na hora de misturar, está na hora de parar. A fato de, mas o que é que você está achando? Calma, vou pensar. Depois busca outras referências. As tomadas de decisão hoje, esse é um grande problema. Você tem que tomar decisão já. Não, não tem que tomar decisão já. Eu tenho que tomar uma decisão. Ah, porque o tempo urge, tá? Tudo corre, tudo corre. Não é assim. Seus batimentos cardíacos, seu corpo, sabe, continua no mesmo compasso, meu amigo. Então, se estão metendo na tua cabeça que tudo está acelerado e que o dia tem 20 horas, não, o dia não tem 20 horas. A tua sensação de dia está com 20, 15, 10 horas. E isso já é o que ele falou aqui, que o meu amigo já é uma manipulação. Não há diferença nada disso do que outras inverdades que foram colocadas já no mercado e as pessoas acreditavam, a exemplo do judeu que não pagava imposto e eu tinha que chegar lá. A exemplo da água que está acabando, o planeta está acabando com a água e quando eu rego uma planta eu tenho que deixá-la morrer porque o direito de beber água é dos seres humanos e não da planta. É. Entendeu? Então são essas coisas que colocam nas nossas cabeças que nós temos que parar e pensar. E agora, sem falar de política, mas é um ano eleitoral, pare e pense em tudo, sem defender A ou B. Mas pare e pense em todos os discursos que são programados, tudo que é colocado como facilitador pode ser um dificultador de operações. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Pois E é. tudo, pare e pense sempre. E o que o JC muito sabiamente colocou aqui nessa entrevista, JC, reflita e vá buscar outros pontos de vista, outros argumentos. E ele falou uma coisa importante: isso aqui é maravilhoso, mas ler um bom livro, ler informações que fazem você abrir seu cérebro e pensar é o caminho para você despertar. JC, é um prazer estar falando com você. Sempre as nossas entrevistas são muito assim, recheadas e novos aprendizados. Eu tenho um prazer em te entrevistar, meu amigo.
Alegria recíproca, né? Eu posso fazer um merchan? Claro que pode, deve. Nós estamos aqui no Céu Heliópolis. Heliópolis. A cidade de São Paulo tem um recurso maravilhoso que são os céus. Isso mesmo. Dentro de cada céu tem bibliotecas. Isso. Ler é de graça. De graça, cada vez mais. Você aprender, você treinar o seu cérebro para você absorver mais rápido. Quanto mais você ler um livro, mais rápido você lê. Quanto mais rápido você lê, mais rápido você consegue processar a informação. Exatamente. Para você ser muito rápido numa arte marcial, você tem que fazer devagar aquele movimento dezenas ou centenas de vezes. Aí você chega na maestria e você faz rápido. O pensar é a mesma coisa. Sim. Visitem o céu, invadam a biblioteca. Isso. Comam os livros que estão lá. Monteiro Lobato tinha uma frase maravilhosa. Eu sou fã dele por causa dessa frase. Um país é feito de pessoas e livros. E livros, exatamente. Com pessoas e livros, com pessoas mais educadas. Eu precisei de 30 anos da minha vida para começar a escrever corretamente. E olha lá, às vezes escapa um C cedilha no lugar que era um S ou um X no CH. Né? Acontece, né? A gente está com pressa lá, olha a pressa. Principalmente, né? Com a reforma ortográfica. Nossa, recente. Com a reforma ortográfica. Eu uso trema ainda, cara. Sim. Eu coloco a trema em cima do U para falar consequência. É difícil. As pessoas tiram sarro da minha cara e falam, pô, dinossauro, não. Difícil, não usa mais. É difícil. É hábito. Mas assim... Leiam. A leitura, ela é a melhor ferramenta que a gente pode ter para esse mundão. Perfeito. Olha, queridos, falamos com JC Moreno, João Carlos Moreno. Comprem o livro Sobreviver em Tempos de Estupidez. Você pode falar novamente onde eu posso comprar? Entra lá no meu site, jcmoreno.com.br. Tudo junto, jcmoreno.com.br. Vai abrir o site bacaninha lá, você rola para baixo, tem lá todos os livros, tem sala de imprensa, vai ter essa entrevista nossa com o professor Duda. Vai estar tá lá na mídia. O professor Duda está na mídia. Olha, JC, foi um prazer falar com você, prazer enorme, nós gostaríamos de ficar falando a tarde inteira, mas eu tenho certeza que muito em breve estaremos juntos com outras obras que você está publicando, porque o seu cérebro é um cérebro motivado a pensar, refletir e construir. Sou um rebelde. Rebelde. JC mostrando para todos rebelde. E assim, JC, repete de novo onde comprar o livro. jcmoreno.com.br. jcmoreno.com.br. E com isso o professor Duda encerra mais esse Pod Ensino. Você já sabe, dá um like aqui embaixo, mas você encontra o Pod Ensino em institutohumanos.org.br ou www.podensino.com.br. E até a próxima quinzena com mais um Pod Ensino com o professor Duda.